Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Sheila Walsh, Respostas de Deus para os Dias Difíceis. Essa leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 31. Esperança. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que o coração dela seja cheio da Tua palavra e de esperança para dias que estão por chegar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Estou em pedaços. A promessa. Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Hebreus, capítulo 13, do verso 5 ao 6. Quando eu tinha 16 anos, acreditava que o meu chamado na vida era para ser missionária e voltar para casa com histórias e coisas fantásticas que Deus estava realizando em lugares remotos e desconhecidos. Essa busca foi inspirada desde cedo pela Sociedade Missionária Batista, e um cofrinho verde com a forma de um globo ficava sobre o bureau de nossa sala de estar. A cada semana, a mamãe acrescentava algumas moedas ao cofrinho, e quando ele ficava cheio, ela enviava à Sociedade Missionária Batista, SMB. Ela trabalhou por um tempo como secretária missionária em nossa igreja e eu amava escutar suas histórias sobre o que acontecia além dos mares. Acho que, acima de tudo, eu queria levar alguma esperança a lugares onde a esperança parecia escassa. Quando você passa por algum tipo de tragédia na infância como eu, com a perda de meu pai, as angústias de seu coração podem ser aplacadas quando você tenta ajudar aqueles que atravessaram ou estão atravessando lugares sombrios. Eu amava saber que, enquanto família, estávamos envolvidos no auxílio a outras pessoas no exterior, mas havia uma coisa que não fazia sentido algum para mim. Regularmente tricotávamos quadrados de lãs na igreja para fazer cobertores para mandar para a África. Mas até onde eu podia ver em especiais na televisão ou na revista National Geographic, fazia calor na África, porque estávamos tricotando cobertores para as crianças de lá. E porque éramos estimulados pelo escritório central da Sociedade Missionária Batista em Glasgow, na Escócia, a usar cores brilhantes em tons primários. Afinal, de quem foi a ideia de que as crianças africanas gostavam de listras? Nunca tive respostas a essas perguntas e prosseguimos produzindo quadrados de lã das combinações de cores mais esdrúxulas possíveis. Não conseguia ver nenhuma criança africana que desse ao respeito querendo se embrulhar naqueles cobertores de cores berrantes. Ainda assim, continuávamos tricotando como se o futuro do evangelismo mundial dependesse daquilo. O que eu realmente amava era quando, vez por outra, um missionário voltava para casa de licença e ficava por algumas semanas. Amava suas visitas e tinha uma visão romântica de suas vidas, tanto lá quanto aqui. É claro que eu sabia que as licenças não eram exatamente férias, já que os missionários tinham de passar a maior parte do tempo viajando de igreja em igreja, contando histórias de suas experiências e obtendo apoio financeiro antes de voltar a campo. Mas amava as histórias e os slides que mostravam os missionários trabalhando com as pessoas para lhes trazer auxílio e esperança. Algumas vezes, no entanto, eles encontravam um pouco mais do que esperávamos. Entretanto, uma história de um missionário em um slide em particular se destaca em minha mente. Primeiramente, é preciso saber que na nossa igreja tinha uma caixa para donativos de roupas para qualquer um que tivesse necessidade. Algumas dessas roupas eram enviadas para nossos missionários na África. Isso era um grande presente para mim. Uma pessoa poderia colocar ali qualquer item que sua mãe quisesse que ela vestisse e que ela detestava.
Da maneira como eu vi, era como jogar escravos de Jó, só que com roupas, porque eu tinha uma jaqueta cardigã bolero, bufenta e branca, que eu detestava, mas que minha mãe insistia para que eu usasse. A jaqueta tinha custado caro, ela dizia então eu deveria estar grata, achando difícil demonstrar gratidão. Decidi, em vez disso, doar o bolero e alguma criança pobre e indiferente na África. Se as crianças de lá gostavam daqueles cobertores listrados que estávamos fazendo, amariam aquela jaqueta. E eu a enfiei na caixa bem escondida e me esqueci daquilo. Quando essa missionária em particular visitou nossa igreja, conversou um pouco sobre as pessoas e sobre o seu trabalho nos vilarejos. Então exibiu algum slide das crianças. Nunca vou esquecer do choque que foi para mim quando apareceu na tela uma foto de uma menininha vestindo nada além daquela jaqueta bolero. Um milagre, declarei, depois de uns instantes. Minha mãe não ficou tão convencida. Boleros bufantes e cobertos de cores extravagantes à parte, o fato é que eu romantizava a ideia da vida missionária. E assim, como qualquer idealização da vida, minha imagem infantil do trabalho de campo não estava nem perto da realidade. A promessa de sua presença. Não é assim que funciona a vida? Você tem lindas visões do que poderia ser e expectativas de como as coisas deveriam andar, e então a vida fica difícil? As perdas ameaçam destruí-lo da esperança no lugar de cobri-lo com mais fé? As pessoas abandonam quando você achava que elas iriam trazer presentes e boas notícias? O sofrimento toma assento, segura firme sua mão e mostra sua vida em slides, e você é deixado na sombra se sentindo mais sozinho do que nunca. De qualquer forma, a promessa de Deus de nunca nos abandonar ou deixar, de ser nosso ajudador, encaixa-se nisso tudo. Será que sua promessa é tão relevante quanto outro cobertor listrado de lã enviado para um país calorento? Acredite em mim, eu já me fiz essa pergunta. Até mesmo agora, um dos meus maiores desafios em compartilhar minha fé é um compromisso apaixonado em dizer a verdade sobre as promessas de Deus. Mas também sobre o quão difícil a vida pode ser e como é difícil às vezes acreditar. A cada dia, muitos de nós lutamos contra esses sentimentos contraditórios. Sei que Jesus é o caminho, mas estou perdido. Sei que Ele é a cura, mas estou batalhando contra uma enfermidade. Sei que todas as coisas operam em conjunto para aqueles que amam a Deus e que são convocados a seu propósito, mas não consigo enxergar como algumas coisas poderiam ser assim. Sei que Cristo promete paz, mas estou ansioso e irrequieto. Nossas experiências com a dor, luta, problemas e dificuldades não diminuem nada as promessas de Deus. Nem nós. Por outro lado, temos de reforçar essas promessas. Isso é importante porque muitas vezes em círculos evangélicos parece que somos obrigados a agir como se fossem relações públicas de Deus. Estamos confrontados com uma realidade dura e a promessa de Deus de nos ajudar, de nunca nos abandonar, de repente parece falsa. Mesmo assim, fingimos o contrário, sorrimos e dizemos que está tudo bem. Nós defendemos que as promessas são verdadeiras quando em nossos corações estamos raivosos e confusos, magoados e nos sentimos mais sozinhos do que nunca. Pois como poderíamos pensar tais coisas? Como poderíamos sentir desse jeito? A verdade é que Deus não quer que finjamos nossa fé, nem que sirvamos nossas promessas à meia boca. Não, Ele nos convoca para vivermos com questões revestidas de confiança. Ou como meu amigo Ray Harold diz, Deus quer que sejamos incansáveis na jornada e confiantes no destino. Uau, glória a Deus! Este é um retrato de um verdadeiro filho de Deus. Ainda que na sua vizinhança ou no exterior, a doutora Ellen Roosevelt me mostrou isso. Nas circunstâncias mais difíceis, no mais avassalador dos eventos, a vida de Ellen mostra que a promessa de Deus de conforto e esperança é real e verdadeira. Ellen, nascida na Inglaterra em 1995, teve uma educação esmerada estudando em Cambridge, quando se tornou cristã. Sua família frequentava a igreja quando ela era criança, mas ela acreditava que aqueles encontros da União Cristã na faculdade ajuda que a levou a compreender o Evangelho pela primeira vez. Apaixonou-se pela ideia de se tornar missionária e assim se concentrou em terminar sua faculdade de medicina, para usar suas habilidades e seu conhecimento ajudando aqueles mais carentes.
Com 28 anos, então, partiu para o Congo belga, conhecido hoje como a República Democrática do Congo, com a Worldwide Evangelical Crusade, Cruzada Evangélica Mundial. No entanto, o horizonte cor-de-rosa que Ellen vislumbrava se tornou rapidamente sombrio. Em seu livro Dê-me esta montanha, ela conta sobre a resistência imediata a seus esforços para treinar os locais em cuidado de saúde e como os homens no posto da missão fracassaram em tratar-lhe, jovem, mulher e solteira, com um mínimo de respeito. Isso levou a um bocado de frustração e também a raiva. Essas coisas, no entanto, seriam as menores de suas preocupações, já que nenhum treinamento ou programa linguístico a teriam preparado para o que ela enfrentaria um dia no ano de 1964. Era sábado de tarde, recorda-se a mulher. Um caminhão dirigiu-se até o vilarejo onde eu morava e eu podia ouvir de casa as vozes ríspidas dos que gritavam. Então 2 homens invadiram minha casa. Essa foi a primeira indicação de que eu tive de que havia uma guerra. Os homens inspecionaram tudo e destruíram boa parte dos meus pertences, e então me dei conta de suas más intenções. Tentei correr, me esconder, e eles vieram com lanternas poderosas e me encontraram. Golpearam, espancaram-me, perdi meus dentes molares para a bota de um soldado rebelde aquela noite. Quebraram meus óculos, não consigo focalizar em nada se não estiver usando, isso foi assustador. Quando você consegue vê-los, pelo menos pode colocar os braços para cima para receber a pancada. Quando você não vê, fica tão indefesa. Ao longo da noite, ela foi violada pelos perpetradores. Não acho que tivesse orado. Estava entorpecida de horror, nojo, medo. Se eu tivesse orado, talvez tivesse orado, meu Deus, por que me abandonaste? Eu achava que ele havia me deixado. Não duvidei de Deus. Eu nunca duvidei de Deus. Mas senti por um momento que ele havia me deixado lidar com a situação sozinha. Uau, que difícil. Que difícil. E a gente não tem muito tempo para meditar hoje porque o áudio ficou longo. Mas eu queria que você ficasse com essa mensagem, que Deus quer que sejamos incansáveis na jornada e confiantes no destino. Eu creio que a dor, as marcas que o passado nos trazem, são para nos aperfeiçoar para um destino cujo a glória de Deus vai se manifestar. Nenhum passado e nenhuma dor é a vontade de Deus. A vontade de Deus para nós não tem dor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas algumas circunstâncias do nosso passado nos causam dor. Mas o Senhor é poderoso para trazer cura em cada uma das janelas do nosso passado. Eu oro para que você seja curada e seja completamente livre das dores, para viver um novo tempo em Deus, em nome de Jesus. Um grande beijo, Deus te abençoe e até nosso próximo áudio.